Olá, meu nome é Fábio Moraes e nesta videoaula eu abordarei as principais características da seção 11 da NBCTG 1001. A seção 11 ela trata de ativos e passivos financeiros. Primeiro, vamos falar sobre ativos financeiros, para na sequência tratarmos de passivos financeiros. O objetivo desta videoaula é tratar somente dos principais tipos de ativos financeiros e não de todos os tipos de ativos financeiros. Então é importante que, dentro da sua empresa, dentro da sua atividade, você identifique transações que eventualmente estejam cobertas pela definição ou de ativo financeiro ou de passivo financeiro. O primeiro ponto importante é estar clara a definição de ativo financeiro. Os principais tipos de ativo financeiro são dinheiro, instrumento patrimonial de outra entidade, ou seja, quando uma empresa compra, por exemplo, ações de outra empresa, ou um direito contratual de receber dinheiro no futuro. Então, normalmente, nós estamos falando de contas a receber ou de valores a receber. Como está claro para vocês aí na tela, existem muito mais tipos de ativos financeiros, mas, como eu comentei anteriormente, vamos tratar somente dos mais comuns. O objetivo da seção 11 da NBCTG 1001 é promover orientação para o tratamento contábil de todos os tipos de ativos financeiros e de passivos financeiros. Uma diferença importante para o modelo contábil aplicável a médias empresas é que no modelo de médias empresas nós temos duas seções que tratam de ativos e passivos financeiros. No caso da NBCTG 1001, a seção 12 foi incorporada à seção 11. Portanto, a seção 11 é o principal disciplinador do tratamento contábil aplicável a ativos e passivos financeiros. É importante também dizer que a seção 11 não é aplicável a direitos e obrigações de empregados de acordo com os planos de benefícios aos empregados. Esses planos de benefícios a empregados são tratados na seção 28. Começando pelos ativos financeiros, os exemplos mais comuns são caixa, contas a receber, contas bancárias, certificados de depósitos bancários e outros tipos de aplicações financeiras, ações e títulos públicos negociáveis. Na seção 11, a gente tem toda a orientação para o reconhecimento inicial e também para a mensuração, tanto inicial quanto subsequente, de ativos financeiros. Os ativos financeiros eles são mensurados inicialmente pelo seu custo. Como custo, vocês devem levar em consideração não só o valor da transação, mas quaisquer gastos que estejam diretamente relacionados com a aquisição desse ativo financeiro. Um ponto importante é que muitos ativos financeiros são decorrentes de valores que você vai receber no futuro. E, portanto, existe normalmente o debate se a empresa deverá trabalhar com a mensuração inicial do ativo financeiro pelo valor presente ou não. Então, um ponto importante na seção 11 é que se você tem um ativo financeiro e o prazo para recebimento é superior a 1 ano, você deve trabalhar a valor presente, ou seja, reconhecê-lo inicialmente pelo valor à vista. Se o prazo for inferior a 1 ano, a norma faculta a escolha entre ou trabalhar pelo valor presente, pelo valor à vista, ou não se realizar o desconto a valor presente. E aí a diferença principal é que se a empresa optar por não reconhecer o ativo inicialmente pelo valor presente, ela também não reconhecerá a receita financeira. Dado que um ativo financeiro foi inicialmente reconhecido, a mensuração subsequente dele se dá pelo chamado método do custo amortizado. No método do custo amortizado, a principal característica é a mensuração inicial pelo valor reconhecido, o reconhecimento ao longo do tempo de qualquer receita financeira, se houver, e a redução do valor do ativo financeiro por quaisquer recebimentos de caixa. O ponto importante também da mensuração de ativos financeiros é que se a empresa tem um direito a receber caixa, mas ela tem uma expectativa de não receber todo o montante que ela tem direito, ela deve reconhecer as perdas esperadas. Nesse caso, é reconhecida uma conta retificadora do ativo financeiro, comumente chamada de provisão para crédito de liquidação duvidosa no Brasil. O papel desta provisão
é reduzir o valor que você tem direito a receber para o valor que você espera receber relacionado a este ativo financeiro. Quando do reconhecimento da provisão, haverá, portanto, o reconhecimento também de uma despesa no resultado da empresa. Este é um ponto que nós abordaremos em um dos exemplos sobre a seção 11 da NBCTG 1001. Um caso específico de mensuração de ativos financeiros se dá na situação em que a empresa adquire títulos e valores mobiliários de uma entidade aberta com mercado ativo. De maneira simplificada, por exemplo, é quando uma empresa compra ações de uma outra empresa, ações essas que são negociadas, por exemplo, na Bolsa de Valores. A empresa pode optar por mensurar este ativo financeiro pelo seu valor de mercado. Isso significa dizer que, se houver ganho ou perda pela oscilação do valor de mercado, o ganho ou a perda será reconhecido em contrapartida no resultado. Um ponto importante a ser destacado é que esta é uma escolha e, portanto, fica a faculdade da empresa em escolher continuar pelo método custo ou trabalhar pelo valor de mercado, no caso de títulos de valores imobiliários de entidade aberta com mercado ativo. Ativos financeiros são baixados quando os valores são recebidos ou quando a empresa não espera mais receber nenhum desses montantes. Se a empresa tiver alguma operação em que ela faz a transferência do ativo financeiro para outra entidade, é importante que ela avalie se ela, de fato, transferiu os riscos e benefícios associados ao seu recebimento para outra empresa. No caso afirmativo, dela ter transferido os riscos e benefícios para outra empresa, sim, esse ativo financeiro será baixado. Se, por outro lado, dentro dessa transação, ela avalia que os riscos e benefícios não foram transferidos a esta nova empresa, este ativo financeiro não poderá ser baixado das suas demonstrações contábeis. Um exemplo típico é o desconto de duplicatas. Em muitas dessas operações, se a empresa realiza um desconto de duplicata e o cliente não paga, o banco acaba tirando o dinheiro da empresa e devolvendo aquela duplicata para que a empresa cobre do seu cliente. Neste caso, como não há transferência do risco, esta duplicata que foi descontada, ela não é baixada do ativo financeiro da empresa. Com o objetivo de deixar um pouco mais claro como se dá a mensuração inicial e subsequente de ativos financeiros, nós abordaremos dois exemplos. O primeiro deles é como se dá a dinâmica da aplicação do método do custo amortizado. Neste exemplo, vamos supor que uma empresa tenha R$ 10.000 na sua conta bancária e ela decida aplicar em um CDB com 2% de juros e um CDB que paga os juros a cada 2 meses. Portanto, de início, essa empresa tem somente um saldo inicial de 10.000 na conta bancos, no nosso exemplo. Ao realizar a aplicação financeira, nós teremos o aumento do ativo aplicação financeira e a redução do ativo bancos. Portanto, a aplicação financeira a banco, R$ 10.000. Como o CDB, no nosso exemplo, paga 2% ao mês, no primeiro mês nós teremos 2% de juros sobre um saldo de R$ 10.000. 2% de 10.000, desculpem, nós teremos, portanto, uma receita financeira do primeiro mês no valor de 200. Para o reconhecimento dos seus efeitos, nós teremos o aumento da aplicação financeira de 200 e o reconhecimento da receita financeira de 200 no primeiro mês. Já no segundo mês, nós teremos mais 2% de juros. Um ponto a ser destacado é que o saldo de aplicação financeira no primeiro mês, ele subiu de 10 para 10.200. Portanto, no segundo mês, os 2% serão aplicados sobre o novo saldo de 10.200. Isso implica numa receita financeira do segundo mês de 204. E, portanto, nós teremos o aumento de aplicação financeira e o reconhecimento da receita financeira de 204. Por fim, se a empresa, ao final do segundo mês, recebe os juros, ela terá, então, um aumento na sua conta bancos de 404 e a redução da aplicação financeira no valor de 404. Então, percebam que no método de custo amortizado nós temos
o reconhecimento inicial da aplicação financeira de 10 mil, ao longo do tempo, o reconhecimento da receita financeira de 200 e de 204, no primeiro e segundo meses, respectivamente, e, por fim, a redução da aplicação financeira de 404 pelo recebimento em bancos. Nosso segundo exemplo aborda a situação em que a empresa vende a prazo e avalia que não receberá todo o montante que ela tem direito a receber. Trata-se, portanto, de um exemplo focado em perdas esperadas. Vamos imaginar que esta empresa ela tenha vendido 10 mil reais por serviços que ela prestou ao longo de um período, e que todos esses serviços foram prestados com recebimento a prazo. Portanto, a empresa reconheceu um contas a receber de 10 mil e também a receita de serviços de 10 mil. Vamos agora imaginar que a empresa tenha, ou por uma característica histórica, ou por uma avaliação de cada um dos clientes, a expectativa de não receber 5% do montante que ela tem direito a receber. Portanto, dos 10 mil, a companhia não espera receber 5%, ou seja, 500. Neste caso, nós reconheceremos uma conta retificadora do valor do ativo, chamada comumente no Brasil de PCLD. Para o reconhecimento da PCLD, nós teremos o reconhecimento da despesa de PCLD no resultado de 500 e o reconhecimento de uma conta retificadora do ativo, chamada PCLD, também no valor de 500. Se ao final do período a empresa recebeu 9.500 e, de fato, os outros 500 não foram recebidos, foram considerados como incobráveis, então a baixa de toda a operação se dá pela redução do contas a receber de 10 mil, pelo aumento do caixa ou de bancos de 9.500 e pela redução da PCLD de 500. Tratado de ativos financeiros, a norma também aborda a situação específica de passivos financeiros. Passivos financeiros, de maneira geral, são obrigações contratuais de entregar caixa em montantes fixos ou determináveis no futuro. Então, normalmente, nós estamos falando de contas a pagar, valores a pagar no futuro. Assim como ativos financeiros, também existem passivos financeiros com maior grau de complexidade e muito mais específicos. E, portanto, se você se deparar com uma situação diferente daquela que está sendo tratada nesta videoaula, focada em ativos e passivos financeiros mais corriqueiros, mais do dia a dia, por favor, consultem a definição de passivo financeiro da norma. O reconhecimento de passivos financeiros se dá pela mensuração inicial da transação, também levando-se em consideração os juros. Se o valor a pagar é um valor superior a 1 ano, a norma requer o reconhecimento inicial desse passivo financeiro pelo seu valor presente ou pelo seu valor à vista. Assim como em ativos financeiros, no caso de valores a pagar de passivos financeiros com prazos inferiores a 1 ano, a norma faculta a empresa escolher entre mensurar o passivo financeiro pelo valor à vista, pelo valor presente, ou não realizar o desconto a valor presente. E passivos financeiros são mensurados pelo método do custo amortizado, ou seja, o valor inicialmente reconhecido é tipicamente atualizado por despesas financeiras, se houver, e reduzido por pagamentos que foram realizados pela empresa. No caso da baixa de passivos financeiros, a baixa ela é realizada somente quando o passivo financeiro for extinto, ou seja, quando a obrigação for cumprida, cancelada ou expirar. Além do reconhecimento e da mensuração de ativos e passivos financeiros, a seção 11 da NBCTG 1001 também requer a divulgação de ativos e passivos financeiros. O objetivo da divulgação de ativos financeiros é o de auxiliar o usuário a compreender quais são as principais classes de ativos financeiros e a identificá-las. Se a empresa tiver uma operação em que ela transfere um ativo financeiro, mas que não se qualifica para ser baixado das suas demonstrações, porque a empresa avalia que não houve a transferência de riscos e benefícios,
a natureza dessa operação, a natureza dos seus riscos e benefícios, o seu valor contábil e quaisquer ativos e passivos relacionados, ela deve ser também divulgada em nota explicativa. E no caso de penhora, a empresa também deve divulgar o valor contábil e as principais características de termos e condições desta penhora. No caso da divulgação de passivos financeiros, o objetivo também é de auxiliar o usuário a identificar e a compreender quais são as principais classes de passivos financeiros da empresa. Um ponto importante é que se a empresa estiver numa situação de quebra de contrato ou de inadimplência, haverá a divulgação do evento que gerou a quebra de contrato ou a inadimplência, assim como a divulgação sobre o valor contábil envolvido e também informações de qualquer tipo de renegociação. Por fim, se a empresa ela tem operações que envolvem instrumentos financeiros derivativos, não cobertos de maneira detalhada nesta videoaula, é importante destacar que a empresa deve dar divulgação e visibilidade em uma nota explicativa específica, com informações completas sobre as principais características desses instrumentos financeiros derivativos.